Não faz muito tempo que lançamos um vídeo sobre Frieren aqui no canal, abordando uma discussão meio descabida que surgiu no Twitter quando a obra estreou sua segunda temporada. A interpretação dizia que os demônios da história, aqueles seres sanguinolentos que operam sob uma lógica predatória compulsiva e buscam consumir todas as raças do mundo, seriam na verdade uma representação de grupos ostracizados da nossa política contemporânea. E, para nossa surpresa, o vídeo teve um alcance excelente, até maior do que esperávamos, e vieram muitos comentários, a maioria concordando com a nossa argumentação, mas alguns poucos discordando e tentando sustentar um contra-argumento, o de que no Japão a figura dos demônios frequentemente carrega um viés de crítica social e que outras obras fazem algo parecido, cada uma à sua maneira. Citaram, por exemplo, Demon Slayer, com seus Oni sendo retratados como seres marcados pela tragédia, muitas vezes esquecidos pela sorte e levados a vender a própria alma para sobreviver. Ou até Inuyasha, onde os demônios, os yukais, por vezes subvertem essa lógica, mostrando que a bondade pode existir justamente nos lugares onde o preconceito costuma apontar o contrário. E sim, isso até pode fazer algum sentido dentro da lógica construída por quem tenta defender esse tipo de leitura em Frieren. Só que ao fazer isso, essas interpretações ignoram um ponto fundamental. Os demônios de Frieren não são uma leitura nipônica do mundo espiritual. Eles não seguem essa tradição de ambiguidade moral ou crítica social. Na verdade, eles se aproximam muito mais de uma representação direta e até inquietantemente fiel dos anjos caídos descrito na tradição bíblica, no seu sentido mais puro. Ah não, agora você tá viajando, tá, Lara? Será? Então senta aqui comigo porque a gente precisa conversar. Por isso, seja muito bem-vindo ao Universo Cristão Geek, onde cultura pop e teologia apontam pro verdadeiro Criador. Eu sou Talara, a agente número 1 de Deus quando o assunto é caçar demônios. E hoje, a gente vai explorar como Frieren constrói uma visão dos demônios que se aproxima, intencionalmente ou não, daquilo que a Bíblia descreve. Preparado? A primeira coisa que precisa ser dita nessa discussão é a seguinte: Frieren, Inuyasha e Kimetsu no Yaiba não compartilham a mesma leitura do folclore japonês, nem em sua essência shintoísta e muito menos na construção de mundo. Dos três, talvez Inuyasha seja o único que abraça essa tradição de forma mais direta. Nele, os Yukai aparecem quase como versões clássicas da mitologia japonesa: Yukai lobo, Yukai raposa, deuses da natureza, ogros do submundo e até o Narako, que funciona como uma espécie de grande devorador do Makai. Mesmo assim, toda essa mitologia passa pelo filtro da época em que o mangá foi escrito, final dos anos 90 e início dos 2000. Um detalhe especialmente interessante é que o próprio Inuyasha é um meio Yukai, metade humano, metade entidade espiritual. Mas uma vez surge o clássico paralelo entre o humano e o ponto de ruptura. Ao se apaixonar por uma humana, Inuyasha vai gradualmente se afastando de sua natureza Yukai e se tornando cada vez mais humano. Aqui entra uma estrutura narrativa bastante antiga, a bela que doma a fera. A mulher humana que consegue transformar um monstro, fazendo-o abandonar sua verdadeira natureza selvagem para assumir uma forma mais próxima da humanidade. Sua familiar é basicamente o mesmo arquétipo da Bela e a Fera, só que no caso de Inuyasha, o castelo encantado vira uma floresta cheia de yukai e as xícaras cantantes são substituídas por criaturas e espadas lendárias. Agora, quando a gente vai para Kimetsu, o jogo já muda um pouco. Os Onis ali até partem de uma ideia próxima dos Kaijin, que são monstros humanoides, mas no fundo eles são muito mais parecidos com uma releitura oriental do vampiro europeu. É basicamente a mesma estrutura, uma entidade ancestral que transmite sua maldição através do sangue, transformando vítimas em criaturas parasitárias, presas a uma fome insaciável e a uma existência prolongada e atormentada. Inclusive, a gente já falou disso aqui no canal. Tem um vídeo onde aprofundamos o conceito dos Onis em Kimetsu no Yaiba, e mais importante, como nós somos muito mais parecidos com eles do que gostaríamos de admitir. Então, depois cola lá porque vale a pena. Mas enfim, voltando, se Inuyasha e Kimetsu já mostram que essa leitura japonesa do folclore não é tão pura assim, misturando elementos de várias culturas, inclusive ocidentais, então surge a pergunta inevitável: se nem eles bebem exclusivamente da fonte oriental, por que Frieren beberia? E mais do que isso, e se Frieren estiver olhando para um lugar completamente diferente? A resposta é direta: Frieren não está bebendo da fonte shintoísta tradicional. Na verdade, ela olha para algo muito mais antigo, mais universal e, justamente por isso, muito mais incômodo. Os demônios de Frieren não são trágicos. Não são vítimas de circunstâncias ou de uma maldição que possa ser revertida com esforço ou arrependimento. Eles não carregam uma dor escondida que explique sua existência, nem guardam qualquer resquício humano esperando redenção. São frios, calculistas, predadores por natureza, seres que consomem não por desespero, mas porque essa é a
sua essência ontológica. Compare com os Oni de Kimetsu. Ali os demônios quase sempre surgem de humanos corrompidos por uma tragédia pessoal ou pela maldição de Muzan. E isso cria uma camada de ambiguidade emocional que a obra explora com frequência. Tome a casa, ou Hakuji, como exemplo. Sua transformação nasce de uma dor profunda, a perda da noiva Koyuki e do mestre, somada à injustiça e à violência que sofreu na vida humana. No momento final, ao recuperar as memórias durante a luta contra Tanjiro e Giyu, ele sente o peso esmagador de seus crimes, tenta destruir a si mesmo e encontra Koyuki, que o acolhe com amor e o acompanha para o além. A cena é lindamente trágica e catártica. Ele se desculpa, ela o perdoa e os dois desaparecem juntos em chamas? Pois é. E aqui entra uma crítica importante, a romantização que Kimetsu faz às vezes. A casa não é simplesmente salvo ou redimido de forma limpa. Ele é condenado, vai pro inferno carregando rastros de sangue de centenas de vítimas. E o mais perturbador é que Koyuki, uma alma inocente, escolhe acompanhá-lo nesse destino como se o amor romântico pudesse tornar o inferno suportável ou até poético. A obra suaviza essa condenação ao apresentar a cena como um reencontro tocante, quase consolador, em vez de enfatizar o peso moral e inescapável das escolhas de Akaza. Isso cria a impressão perigosa de que estar com quem ama pode mitigar ou até justificar o inferno. O mesmo padrão aparece com os irmãos Daki e Gyutaro. Gyutaro, marcado por uma vida de miséria, ódio e violência, arrasta a irmã para o mundo demoníaco. No fim, enquanto caminham juntos para as chamas do inferno, ele demonstra arrependimento por tê-la envolvido nessa existência maldita. Daki, por sua vez, recusa a separação e opta por acompanhá-lo. Mais uma vez, a narrativa emoldura o momento com uma beleza melancólica. O laço fraternal como algo que transcende até a condenação eterna. É como se o afeto romântico ou familiar pudesse suavizar a realidade da justiça divina ou cósmica, transformando punição em uma espécie de final agridoce aceitável. Já em Frieren, isso não existe. Aqui não há ponte possível, não há empatia a ser despertada, nem diálogo que possa humanizá-los. Eles mentem com perfeição, manipulam emoções e observam padrões humanos não para compreender, mas para explorar a brecha exata onde a confiança se transforma em ruína. Diferente dos Yukai de Inuyasha, que ainda ecoam o folclore shintoísta clássico e podem encontrar redenção ou ser transformados, os demônios de Frieren rejeitam qualquer possibilidade de rendição. Eles simplesmente destroem, porque é assim que são. Não sentem remorso, não sentem amor e, ao contrário de muitos vilões ocidentais que, ao menos, extraem prazer sádico do mal, eles nem isso fazem. São eficiência pura e clínica. Quase como se todos os outros seres fossem apenas baratas no caminho, algo incômodo que se pisa sem hesitação, sem emoção. E eles fazem isso mimetizando os humanos com maestria. Sua aparência frágil e bela não é acidente. Foi moldada ao longo de gerações para seduzir, para transmitir uma falsa impressão de delicadeza e humanidade. A fala calma e educada serve para baixar a guarda do interlocutor. O olhar frio, muitas vezes, com um toque de melancolia ou cansaço, não é um pedido de socorro, é uma ferramenta de análise. Enquanto parecem distantes ou até vulneráveis, eles observam padrões, testam reações e calculam o momento exato de atacar. É uma imitação perfeita sem qualquer substância por trás. Eles aprendem a linguagem humana, copiam gestos, simulam empatia e até discursos de coexistência, mas tudo isso é estratégia predatória. Não há alma ali, apenas a espera paciente pelo instante em que a confiança se torna fraqueza. Isso te parece um pouco familiar? Porque quando abrimos a Bíblia, existe uma descrição exatamente assim. No Evangelho de João, Jesus afirma sobre o diabo o seguinte: ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Em 1 Pedro, lemos que o diabo anda em derredor como leão que ruge, buscando a quem devorar. E em 2 Coríntios, Paulo avisa que Satanás se transfigura em anjo de luz, não em monstro grotesco, mas em algo belo, convincente e sedutor. Percebe o padrão? Os demônios de Frieren encarnam exatamente essa inteligência maligna que se opõe à criação por vontade própria. Há neles uma hostilidade interna, não reativa nem circunstancial. Eles não apenas matam, eles consomem. E fazem isso com uma paciência quase eterna. Fingem amizade, simulam empatia, ensaiam discursos de coexistência enquanto aguardam em silêncio o momento exato de devorar tudo. Este é o exemplo mais perturbador e ilustrativo disso. Durante anos, ele vivia entre humanos não por convivência genuína,
mas como um experimento científico. Ele ouve falar de empatia como quem estuda um fenômeno distante, abstrato, e decide testá-la. Sua hipótese é simples. Ao conviver com humanos, ele sentirá falta deles quando morrerem? E para verificar, ele transforma todo o reino em ouro. Não por ódio, não por vingança, nem mesmo por prazer, mas como um experimento acadêmico. Mestre elimina todos com quem conviveu para observar se surge algum resquício de dor, de ruptura interna, de saudade, e nada surge, porque para ele o afeto não é reprimido, é inexistente. É uma linguagem que ele imita com maestria, mas jamais experimenta. É algo alienígena à sua natureza. Exatamente como o diabo bíblico, que conhece as escrituras de cor, mas as usa para tentar as pessoas e destruir, nunca para salvar. Isso não é simplesmente folclore, é uma estrutura teológica demoníaca. A maldade não precisa ser grotesca para ser letal. Às vezes ela é a coisa mais convincente da sala. É exatamente aqui que as leituras políticas e modernas desmoronam. Se os demônios de Frieren fossem uma alegoria para grupos oprimidos ou minorias marginalizadas, a mensagem da obra seria absurda e até monstruosa, que esses grupos são intrinsecamente incapazes de coexistir, que sua natureza é destruir tudo que é diferente e que a única resposta racional seria vigilância eterna e, quando necessário, eliminação. E ninguém que defende essa interpretação quer chegar a essa conclusão, né? Porque o objetivo nunca foi entender Frieren, era apenas enfiar a obra dentro de uma agenda política pessoal. A genialidade, ou quem sabe a providência, dos autores está em construir uma raça que é má sem pedir desculpas, sem trauma explicativo, sem justificar emocional. Má porque escolheu ser má, porque rompeu com a ordem, porque rejeitou o bem e a sua raiz, exatamente como na narrativa dos demônios bíblicos, que caíram por orgulho e decisão consciente, não por ignorância ou sofrimento. Frieren carrega essa verdade não com ódio, mas com lucidez serena. Ela viu gerações inteiras serem apagadas por essa maldade. Ainda assim, não responde com fúria descontrolada. O que existe nela é uma tristeza antiga e uma determinação tranquila. Ela não mata por prazer, mata porque sabe o perigo que eles representam. Sabe que não há negociação possível, não há diálogo verdadeiro, não há redenção a ser descoberta. Existe apenas a escolha entre viver ou ser consumido. Isso não é intolerância, é reconhecer que nem toda diferença é neutra, que nem toda diversidade é por si só uma virtude. Algumas diferenças são, por natureza, incompatíveis com a vida. E agora, eu te pergunto, você ainda acha que os demônios de Frieren são apenas uma metáfora sobre preconceito contra o diferente? Ou a obra está nos confrontando com algo muito mais antigo, muito mais real? Uma maldade inteligente, paciente e implacável que não pode ser abraçada nem compreendida plenamente, apenas combatida. Mesmo que alguém insista que em outras obras existem demônios que são maus e ainda assim encontram redenção, vale lembrar que já falamos aqui como a casa. Redenção não apaga consequência. Por mais belo que seja o arrependimento final, ele não torna leve o estrago causado. Ou como em Inuyasha, onde a transformação dele pela influência humana também não apaga os séculos de violência yokai que o precederam, apenas redireciona o futuro. A realidade, dentro das histórias e fora delas, é mais dura do que gostamos de admitir. Existem formas de maldade que não pedem desculpas, que não buscam redenção, que não precisam de tragédia de fundo para justificar sua existência. Elas simplesmente são. Há quem, de forma consciente, rejeite a Deus e o céu, não por ignorância, não por dor, mas por decisão. E é exatamente esse tipo de maldade que Frieren retrata com uma fidelidade quase desconfortável. Os demônios ali não são vítimas, não são incompreendidos, nem versões distorcidas de algo que poderia ter sido bom. São malignos pelo que são e pelo que escolheram permanecer sendo. Por isso, a obra não tenta suavizá-los. Ela não pede sua empatia. Ela exige sua compreensão, porque no fim das contas o ponto não é entender o demônio, é reconhecer o mal antes que ele se apresente como algo digno de confiança. Digamos que é exatamente aí que Frieren deixa de ser apenas uma fantasia e comece a soar como um alerta. Bem, acho que conseguimos explorar um pouco mais do universo de Frieren por aqui. Essa discussão sobre os demônios da obra realmente pegou a equipe de surpresa. E eu, claro, tive que vir aqui comentar com vocês. Então, se ficou comigo até aqui, considere se inscrever no canal para acompanhar os próximos vídeos. E aproveita também para curtir e compartilhar com aquele seu amigo que ainda tem pena de demônio. A gente também tá com uma campanha na vaquinha para melhorar a qualidade dos nossos conteúdos. Se você quiser ajudar, o Pix tá na descrição e também aparecendo aqui na tela. E claro, quem acompanha o canal é lembrado em todos os nossos vídeos. Muito obrigada então a Alice, Bernardo, Daniel Silveira, Gabriel, Marco, Maria, Matheus, Raquel e Vinícius. Que Deus abençoe a vida de vocês. Tem sido muito importante a colaboração. E eu vou ficando por aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Juízo, hein, galera? Até a próxima.